certeza. Ora bem, desde já também muito boa tarde. Eu vou dar aqui as boas tardes ao nosso convidado destas conversas entre amigos de missão, que é o Misha, mais conhecido por Misha, mas é o Michel Gorn. E não vou fazer grandes apresentações porque quero que seja ele a apresentar-se, não é? Um, e eu vou começar por pedir exatamente ao Misha que nos diga como é que um alemão vem parar a Portugal. Com muito gosto. Antes de mais, eu agradeço a oportunidade. Aqui é a Fátima e a Ama a Vida. Como cheguei a Portugal? Isso foi simplesmente paixão. Ou seja, eu apaixonei-me por uma portuguesa. E é uma história muito bonitinha, porque eu quis fazer a minha primeira missão. Estamos em 1988. Uma missão no Piauí, no noroeste do Brasil, mas não sabia nenhuma palavra em português. Então, a Isabel foi a minha professora de português. E depois apaixonei-me e 4 anos mais tarde chego então em 1991 a Portugal, onde eu faço a minha vida. Muito bem, sim senhora. Misha, entretanto, fez a sua primeira missão e a partir daí nunca mais parou. Parei sim no que diz respeito às missões fora do país. Foram mais missões como professor de religião, na formação de jovens, também de adultos, e só em 2010 começa a fascinar-me novamente este mundo das missões, e desde então, sim, todos os anos, e sem parar, estou sempre na vida das missões também. Ok. Porque, como presidente da SOGA, não é? E a SOGA é uma associação que criou Servir Outra Gente com Amor, que eu acho o nome lindíssimo, lindo. Explique-nos como é que surge na sua vida, para além desta paixão, porque acabamos por viver paixões, que é mesmo assim, hum, todo este projeto de vida. Com muito gosto. Permita-me uma pequena correção, porque desde o dia 27 de março temos uma nova presidente. Muito bem. Continuo altamente e diariamente comprometido com a SOGA, como conselheiro e com várias responsabilidades, várias pastas, mas temos uma nova presidente, a Margarida Coelho, que é uma outra delícia de pessoa. Uhum. Para responder à sua pergunta, em 2010, corrijo-me, 2009, dirige-se o professor Fernando Castro, da então Associação Juvenil para o Mundo, ao meu colégio, onde fui professor de religião, e fala então da Guiné-Bissau. Isso fascina-me de tal modo que, além de angariar fundos para esta associação, viajo então em 2011 pela primeira vez à ilha de Sogá, situada no arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, para juntamente com o Fernando conhecer este pedaço de terra, a ilha de Soga, a quem a nossa associação deve o nome, um pedaço de terra perdido mesmo no Atlântico, mesmo afundado em pobreza extrema. E esta é a minha chegada à África. África. Diga-nos uma coisa, assim, porque todas as pessoas que nos estão a ouvir acabam por sentir um bocadinho e gostar de ouvir. Quando foi nessa sua primeira missão à Ilha de Soga, dê-nos alguns exemplos de coisas que o marcaram e que de certeza absoluta leva para a vida. Sim, posso. Há de certeza imensos exemplos. Vou fazer talvez 2 ou 3. Primeiro, para quem não está habituado a esta vida, eu mesmo, ainda na capital, ou seja, nas melhores condições que o país tem para apresentar, me senti sem parâmetros para medir esta confusão, o lixo, os cheiros, a falta de infraestruturas. Não tinha critérios para medir que vida seria esta.
E mesmo assim, quando voltei depois da ilha de Sogar, senti-me novamente a ambição num mundo completamente civilizado e europeizado, com todas as estruturas possíveis, como, por exemplo, eletricidade, alcatrão, cimento, tudo aquilo que na altura não foram características da ilha de Sogar. Mas para ir mais ao fundo da questão, julgo que houve aqui 3 experiências mais marcantes para mim. E posso mesmo assumir que esta experiência da África, para mim, está ao mesmo nível de intensidade da experiência humana como outras situações mesmo existenciais, o nascimento dos nossos filhos, alguém se apaixonar pela primeira vez, ou a morte dos próprios pais. É mesmo uma experiência essencial. Julgo que no centro de tudo está aqui a relação humana, onde nós, em África, podemos fazer a experiência de uma relação humana ainda não caracterizada pelo parecer, pela falta de tempo, pelo material, o materialismo, que nos abre o horizonte, abre o coração para entender como e onde podemos encontrar a nossa felicidade. Que nós cá na vida ocidental muitas vezes perdemos nas correrias, nas aparências, no... E então estava aqui a falar desta relação humana, esta habilidade das pessoas de criar relação e de concentrar-se mesmo no ser, com todo o respeito pelo ser humano e por cada um, que é uma maravilha. No entanto, há aqui outras 2 marcas muito grandes e que na minha vida pessoal foram mesmo marcas que mudaram a minha vida. E então, uma é que eu aprendi como Fernando Castro, como o trabalho de desenvolvimento pode funcionar, como pode ter sucesso. Um sucesso que nunca é garantido, mas esta herança que o Fernando nos deixou foi mesmo significante. E baseia-se na ideia de viver juntamente com as pessoas, partilhar minimamente as mesmas condições, embora mesmo assim como esta situação privilegiada de ter água engarrafada e a certeza que nós podemos a qualquer momento ter uma evacuação para o mundo mais seguro, materialmente mais seguro, mas partilhar a vida com as pessoas e além disso, então, juntamente com as pessoas, analisar as carências, as necessidades e depois, juntamente com a população-alvo, que se torna autor dos nossos projetos, desenvolver pequenos passos de evolução. E isto compromete as pessoas, tanto os voluntários, neste caso portugueses, como também a própria população-alvo, e esta relação humana, então, garante o cumprimento destes pequenos passos das obras humanitárias, no nosso caso de saúde, educação e sustentabilidade. Eu gostava que me explicasse um bocadinho quais são as áreas que vocês normalmente, eu já percebi que a nível, porque assim, eu sigo desde o início, antes mesmo de conhecer o Misha, que já sigo as missões dele no Facebook há muitos anos, desde que começaram a pôr no Facebook, e vocês têm uma área prioritária que é a educação, não é? Mas como é que, quais são os vossos projetos para que também as pessoas que nos estão a ver e que queiram se juntar a vocês? A sede da Soga é em... Na Figueira da Foz. Exatamente, portanto, eu tinha mais ou menos a ideia, mas que às vezes poderia estar errada. De qualquer das formas, qualquer pessoa que se queira juntar a vocês têm vários projetos, tais como... Sem dúvida alguma. Se a Fátima me permite, talvez rapidamente ainda partilhar aqui uma terceira experiência, porque esta é muito importante e constituinte na vida pessoal e também na associação. Então, este Fernando Castro morre no penúltimo dia da minha primeira missão e toda esta obra cai nas minhas mãos.
E então foi mesmo um investimento pessoal onde eu pus esta ilha de Sogá e a organização em cima de tudo, até da própria família, em parte, que foi mesmo uma experiência extremamente marcante. Queria partilhar isto, porque também faz parte aqui destas primeiras experiências da África. Pronto, agora, eu gosto muito desta ideia da imagem do pão. Toda a gente conhece a imagem que nós tivemos da cana da pesca em vez do próprio peixe. Então, nós modificamos isto um pouquinho e baseamos-nos na imagem do pão, que também é a partilha, que é a comunidade, mas além disso, então é assim. O primeiro passo é, quando eu encontro uma pessoa faminta, eu vou lhe dar o pão. Ou seja, o primeiro passo, a nossa primeira pasta e prioridade é a saúde, salvar a vida. Pronto. Ora, a pessoa faminta já está saciada. Não vamos continuar a dar o pão, mas vamos promover que esta pessoa tire o curso da padeira, ou seja, que saiba cozer o pão. Então, aqui já entramos na área da formação, da educação, da formação, que é uma ferramenta também da autonomia, da autodeterminação. No entanto, falta aqui o terceiro passo, porque que faz a padeira depois? Sai a farinha, sai o forno, sai o mercado. E aqui entra a nossa terceira pasta, que é a sustentabilidade. Ou seja, levar as pessoas dentro de uma geração a uma independência econômica. Pronto. Em termos práticos, saúde. Nós encontramos a ilha sem qualquer meios, nem betadina ou compressa era existente, para já não falar de um serviço de enfermagem. E então, hoje em dia, nós temos um centro de saúde, temos enfermeiros que foram formados através das nossas bolsas, são pessoas da própria ilha, porque na altura nem sequer era possível colocar um enfermeiro guineense na ilha, porque não havia nem pagamento do Estado, nem residência, nem água potável, nada. Então nós tínhamos de tirar pessoas da ilha para as formar e anos mais tarde então voltaram, neste caso como enfermeiros, onde nós inicialmente levamos também os medicamentos até a ilha. Hoje em dia, em parte, ainda fazemos isso. Temos um barco de emergência e isto para falarmos aqui um pouco da saúde. O que nos orgulha é que nós diminuímos uma mortalidade do recém-nascido e da criança até 5 anos de até 30% a uma mortalidade por volta de 1% hoje em dia. Ou seja, é raríssimo alguém morrer hoje em dia na vida, uma morte evitável. Pronto. Isto é em termos de saúde. Em termos de educação, ficamos muito surpreendidos com imagens de tijolos fabricados à base de argila e com a vontade da população de construir um jardim de infância. E nós próprios tínhamos de aprender que a população tinha toda a razão. Nós tínhamos aqui um blackout, não entendemos que o infantário lá tem uma função que já não precisa de ter, que é ensinar os hábitos básicos de vida quanto à higiene. Não comer do chão onde os animais deixam também as suas fezes. Comer mais do que uma vez por dia. E outras ferramentas básicas que podem salvar a saúde ou até a vida. Então aqui aprendemos com os nossos colegas guineenses que realmente era uma necessidade ter um jardim de infância. Hoje em dia, todas as crianças entre 3 e 5 anos de idade frequentam este infantário. Além disso, temos bolsas de estudo, não tantas como nós desejaríamos, mas temos, e destas bolsas saíram ao longo dos anos 4 enfermeiros, 8 professores, 2 educadoras de infância, e começamos recentemente a formação profissional,
que nos leva depois também para a pasta da sustentabilidade. Já temos um eletricista e um construtor civil. Ainda na educação, nós também fazemos apadrinhamos, não só na ilha, mas sobretudo na ilha, mais de 80 crianças. E, além disso, as escolas primárias na ilha, que não são nossas, mesmo assim funcionam com a nossa ajuda. Desde a construção ou reabilitação de edifícios até a formação dos professores e o fornecimento de material escolar. E garantimos a escolaridade para as crianças até ao 6º ano. Embora que as escolas não sejam nossas, Claro. Mesmo assim, sem nós, não podiam servir assim tão bem. Pronto. Bem, eu estou assim, de boca aberta perante tantos projetos e fantásticos, porque eu vou acompanhando as fotografias e eu vejo que vocês ao longo de todos os anos têm tido bastantes voluntários que participam com vocês. Fazia-lhe esta questão, porque eu tenho feito esta questão sempre a todas as pessoas que são convidadas para dar os seus testemunhos de missão, que é... acha que é importante a formação aos nossos voluntários antes de partirem? Respondo a esta questão com muito gosto. Deixe-me só referir antes que na sustentabilidade, então temos também mini-projetos, estes ainda bastante pilotos, mas existentes, a nível de costura, também de agricultura, nomeadamente das cascas de caju e de extração de óleo de palma e outros mais. O voluntariado, a Associação SOGA tem 2 objetivos principais. E temos falado sobre isso, é a cooperação internacional. Nós sublinhamos aqui a sílaba co, porque é sempre juntamente com os beneficiários que nós desenvolvemos os nossos objetivos, os pequenos projetos que nós conseguimos realizar, mas o outro objetivo é a sensibilização para o voluntariado e a solidariedade, através de inúmeras sensibilizações em Portugal, nomeadamente a nível de escolas e paróquias. Estamos a falar de turmas que nos visitamos, também de grupos de catequese. Isso depois estende-se a lares de idosos, infantários, pequenas empresas, toda a gente que nos quer ouvir. Nós expomos a nossa obra e convidamos as pessoas para serem parceiros nossos e, como parceiros, então, podem ser coautores dos nossos projetos. E isto, por sua vez, educa para o voluntariado, sendo o voluntariado, ao nosso ver, uma fonte de personalização, de amadurecimento da própria personalidade e também um instrumento para ter estabilidade na vida pessoal, além do trabalho profissional e dos laços humanos, seja familiares ou extrafamiliares. O voluntariado pode nos dar muita amizade, sentido na vida, ensinar imensos soft skills, desde falar em público, através da capacidade de trabalhar em equipa, desenvolver projetos e outros, de modo que nos parece que o voluntariado é uma escola de formação humana até profissional. Para assim dizer. Concordo plenamente. E isto eu pergunto porque muitas das vezes há pessoas que dizem, bem, eu tenho algum tempo, eu até queria fazer um projeto de voluntariado, mas depois não têm disponibilidade para receber formação, porque acham que é só, até porque têm alguma capacidade financeira, e que é só chegar a uma associação e dizer, olha, eu quero partir, quero ir com vocês, mas que depois é chegar ao aeroporto e ir. Estas coisas não são assim, tem que haver uma aculturação, temos que perceber para onde é que vamos, com quem vamos estar, e é por isso que eu cada vez mais friso a necessidade de haver formação específica até, muitas das vezes para cada país. Eu dou muita formação também na área do voluntariado, muita dela gratuitamente, que me convidam várias associações e friso sempre isso, porque aquilo que eu costumo fazer no meu país pode ser algo errado quando eu vou para outro país, com uma cultura
postura completamente diferente. Por outro lado, também gostaria de lhe perguntar nesse aspecto, que é assim, todos estes projetos acabam por, quer queiramos, quer não, ter financeiramente para a SOGA e para os voluntários um encargo muito grande. Estamos a falar, por exemplo, de uma viagem para um voluntário que é capaz de custar entre 1.000 e 1.300 euros, só a viagem, não é? Já nem falo de estadia, porque na estadia normalmente costumamos ficar nas próprias aldeias, nas casinhas que existem, não é? Pronto, mas de qualquer das formas, todos estes projetos acabam por vocês serem financiados, muitos deles, ou se calhar todos, pelos donativos e por aquilo que vocês vão fazendo. O que é que vocês vão tentando fazer para que haja essa angariação de fundos e para que os vossos voluntários é que pagam as suas despesas? Uhum. Sim. Quanto à primeira questão do acompanhamento dos voluntários, nós também fomos aprendendo ao longo dos anos. Inicialmente foi um projeto muito caseiro e muito também improvisado, entretanto já não. Hoje em dia, para nós é importante que um missionário, as pessoas que viajam conosco, nós chamamos missionários, tenha um historial de voluntariado na nossa associação, preferencialmente de 2 anos, para conhecermos esta pessoa e para ela aprender conosco o que significa voluntariado, que é nomeadamente a entrega. Uma entrega que é capaz de arriscar também a experiência de um mundo que é mesmo bastante diferente do nosso. E isto também é o crivo, ou seja, podemos aqui também selecionar as pessoas que nós julgamos aptos para irem em missão conosco. E uma vez que se trata de missões de curta duração, são muito acompanhadas, ou seja, os noviços estão constantemente, sempre conosco, e estão aqui, pronto, podem sempre aprender conosco e têm de ser acompanhados também no regresso, porque muitas vezes o choque cultural é no regresso, onde há uma dificuldade de se readaptar a um mundo que depois é experienciado como frio, como anônimo, com muita ausência de sentido de vida. E aí nós aprendemos que é importante acompanhar os voluntários, os missionários, antes, durante e depois. A SOGA financia-se exclusivamente à base de donativos. Quem vem em missão tem de pagar tudo do seu próprio bolso e, por acaso, é exatamente a soma que a Fátima referiu, entre 1.000 e 1.300 euros, é exatamente isto. Como é que nós nos financiamos? Sobretudo através de parcerias com escolas, com paróquias, com escuteiros, outros, pequenas empresas, um pouquinho, mas muito pouco, através dos sócios, que podia ser mais. E nós temos também uma grande pasta de merchandising, nomeadamente através do projeto Calota. Calota é um boneco que conquistou, eu diria, exagerando um pouco, metade do país, de Portugal. Calota é muito conhecida e então comove os corações e angaria aqui muito dinheiro que é necessário para a nossa obra. O apadrinhamento é fácil de financiar, porque é fácil convencer alguém de ajudar uma criança muito fofinha e muito linda. Muito mais difícil é pedir dinheiro, por exemplo, para sacos de cimento, para uma máquina, não é? São coisas mais abstratas, embora no seu alcance de melhoria de vida, muitas vezes muito maiores para toda a população, não é? Inclusive as crianças. E então temos aqui também uma máquina de merchandising, onde nós então também convidamos as pessoas para este ato de solidariedade através da compra de algum material nosso. Também produzido em parte na Guiné-Bissau.
Ou nomeadamente. seja, os vossos voluntários são eles que têm particularmente pagar a viagem para ir, é isso? Exatamente, sim. Pronto. Eu, por exemplo, faço parte também de outro grupo, para além da Ama a Vida, do voluntariado, já há muitos anos, e entre nós o que é que tentávamos fazer? Portanto, às vezes fazíamos tipo rifas ou jantares, de maneira a que aquele valor fosse para ajudar os jovens que vão partir como voluntários, não é? Na Ama a Vida, por exemplo, nós temos por lema o voluntário ajuda, no mínimo tem que dar 300 euros para a ajuda da sua viagem e depois tentar connosco angariar fundos para as restantes, não é? Porque imaginemos que vão 6 ou 7 voluntários, estamos a falar de, sei lá, 10.000 euros, não é? Só para a viagem, e isso acaba por ser um encargo muito grande. De qualquer das formas, aquilo que eu lhe pergunto é, quando volta à Ilha de Soga, porque muitas das vezes os projetos de voluntariado de curta duração, nós muitas das vezes vamos um ano para um local, normalmente tentamos ir 2 anos para o mesmo sítio, pelo menos para dar alguma continuidade e deixar depois lá pessoas responsáveis para dar continuidade aos projetos que iniciamos, mas numa ilha é extraordinário, eu deduzo que sim, vocês verem trabalho feito. Sem dúvida alguma. Isto para quem viaja mais vezes, não é? No meu caso, então, desde 2011, voltei lá sempre, não é? E eu não tenho a foto, ou 2 fotos, mas eu tenho o filme. E quando passo hoje em dia pela ilha, eu vejo que valeu a pena, não é? Pessoalmente, não em termos de organização, mas pessoalmente vejo que a minha missão está cumprida. Porque onde as pessoas morreram muitas vezes aí vão, e seja através de uma simples diarreia, hoje em dia isso não acontece, não é? Todos os meninos têm a escola, vemos pela primeira vez edifícios a nascer, existe também uma nova esperança de ganhar a vida através de projetos de sustentabilidade, embora ainda numa fase um pouco embrional, mas mesmo assim, hoje, antigamente, deixa-me dizer isso, nós escolhemos a Ilha de Soga por ser a mais pobre de todas, era isolada, nem sequer era possível deslocar-se à ilha com meios públicos. Só quem quisesse alugar mesmo particularmente uma piroga podia lá chegar. E hoje em dia esta ilha está claramente por cima da média das ilhas no seu grau de desenvolvimento. E evidentemente que isso também nos enche o coração, não é? Muito. Eu imagino porque assim, é quase que um pai, por assim dizer, não é? Que adota não um filho, mas não sei quantos são os habitantes da Ilha de Soga, mas foram todos adotados pelo Misha, não é? E posteriormente pela Soga. Nós também já estamos assim um bocado a alongar-nos, porque também as entrevistas eu estou a tentar estes testemunhos que sejam não tão longos. Misha, eu só lhe queria, primeiro, acima de tudo, dar os parabéns por todo um trabalho, porque as pessoas que não pensem que isto é só estar à frente de uma associação e que pronto, e que as pessoas vêm ter connosco. Não, dá muito trabalho. Dá muitas horas sem dormir, acordar de noite a pensar, mas como é que eu vou conseguir arranjar o cimento? Como é que eu vou conseguir as sementes? Como é que eu vou conseguir estas coisas, não é? Para além disso, ir visitar as escolas ou arranjar voluntários que quando nós não podemos, que todos nós temos os nossos trabalhos, que vão a alguém por nós, porque depois também temos os nossos horários, tudo isto é muito complicado e muito difícil de gerir. E nós não ganhamos absolutamente nada, é uma questão pessoal, de amor ao próximo, de querer ajudar, e como eu costumo dizer, não é ficar na história universal, mas se ficar na história de vida de alguns, já valeu a pena viver. Esta frase é minha e eu digo-a muitas vezes, já há muitos anos que tenho esta frase, e é a realidade. E por isso, aquilo que eu lhe dizia é o seguinte, como quase que um testemunho final, porque já estamos aqui há cerca de 40 minutos, não é? Já passou, imagine. Aquilo que eu lhe pedia era que deixasse alguma mensagem para todas as pessoas que nos estão a ouvir,
que queiram vir fazer voluntariado, ou através da SOGA, ou da Ama a Vida, ou de outra associação, algo que as pessoas que nos estão a ouvir fiquem e que quisesse transmitir um bocadinho tudo isso. Muito bem. Eu diria, em primeiro lugar, o verdadeiro voluntariado é apenas para pessoas que querem ser mesmo felizes. Isto é em primeiro lugar. Agora, a felicidade, a conquista da felicidade é um trabalho árduo. É exatamente como a Fátima disse, dá mesmo muito trabalho, também muita preocupação. É uma entrega. No entanto, sem dúvida, algo que nos pode dar sentido de vida, dá-nos lugar, dá-nos identidade, dá-nos amizades, dá-nos também muitos soft skills para viver em sociedade, nomeadamente no trabalho com pessoas. O voluntariado, obviamente, é um plano nosso pessoal, mas comunitário, é uma alicerce de uma sociedade que investe no bem comum, não é? E Exatamente. acho que isso é uma coisa que faz muita falta na nossa sociedade. Não é? O voluntariado é uma coisa que só se pode recomendar, devia ser muito mais promovido. Não é? As pessoas muitas vezes não se apercebem que não são palavras como seca e sacrifício que caracterizam o voluntariado, mas encher o coração e ganhar aqui uma dimensão de vida que ultrapassa uma vida egoísta. Sim. Exatamente. Talvez não. Olha, Misha, é assim, estaríamos aqui horas a falar, quem sabe, uma outra altura, quem sabe até eu poderei visitar a Ilha de Soga, nunca se sabe. Fantástico. Poderei, porque não? Porque eu posso fazer voluntariado um dia também na Soga, não tem que ser só na Ama a Vida, eu pertenço a vários outros grupos, não é? E por conseguinte, todos nós podemos fazer algo onde podemos ser úteis. É só aquilo que eu queria lhe pedir, era que não perca esse espírito fantástico que tem, essa vontade extraordinária, a alegria com que transmite as coisas, porque nota-se que é feliz quando fala do que foi fazendo, do que está a fazer, e nunca perca isso, por favor. Da nossa parte, também da Ama a Vida, amor, missão, ajuda, voluntariado, igualdade, dignidade e amizade, é aquilo que tentamos fazer. Temos ido até também a alguns países, neste principalmente a Argentina, com os Guarani, mas de qualquer das formas as portas estão abertas e quem nos estiver a ouvir, tanto através da Associação SOGA, como também da Ana à Vida, ou outra que tenha próximo. Aquilo que me resta é agradecer-lhe, Misha, por tudo aquilo que tem sido para com as outras pessoas e principalmente pelo dom dessa vida extraordinária. Obrigada por partilhar connosco. Muito obrigado. Agradeço imenso a oportunidade. Tudo de bom para a Ama a Vida, para a Fátima e para todos que querem ser voluntários. Ok. Obrigadíssima, Misha, por tudo. Obrigada.